Olá pessoal, boa tarde. Como a nossa rotina determina, vamos para a nossa live de auditoria ambiental, falar sobre rotina de certificação, falar um pouco de qualificação. Eu quero desenhar com vocês aqui uma ideia de como que vocês podem se aprofundar nos conhecimentos de meio ambiente. Eu acho que é um tema transversal. Todos, precisam ter conhecimento sobre meio ambiente e vamos falar. Pessoal, muito bom, já está entrando aqui Alessandra, Rita, boa tarde Rita, Patrick. Ô Patrick, quanto tempo? Letícia, seja bem-vinda Letícia. Vamos ver quem que mais vai entrar aqui. O Edgar também entrou. Boa tarde Letícia. Vamos esperar aqui um pouco o grupo. Mas como eu estava falando, gestão de meio ambiente é tema obrigatório hoje, né? Se fala muito em ESG, mas pessoal, a gente sabe que poucos conhecem esse tema, né? Então eu quero trazer para vocês aqui algumas informações importantes, iniciais, até para alguns, mas eu vou também quero colocar assuntos mais profundos sobre o tema meio ambiente, auditoria ambiental, rotinas ambientais, auditoria em sistemas de gestão ambiental. Quero discutir esses pontos com vocês aqui. Margueus, seja bem-vindo. Adriano está aqui, como sempre. Muito obrigado, pessoal, por prestigiar. Vamos começar já. E em um minutinho eu começo a nossa conversa importantíssima nesse momento para falar sobre esse tema que está tão aí sendo ultimamente falado, né, pessoal? Agora voltou a ser um novo tema, né? Como se fosse novo, né? Não é, né? Já tem muito tempo já. Mas a gente tem que entender que existem repaginações, é muito comum isso acontecer, né? Mas muito bem, vamos lá, por respeito àqueles pontuais, e depois a pessoa pode assistir também o início do vídeo lá no IGTV. Pessoal, primeiro, como eu falei no início aqui do vídeo, o tema gestão ambiental é um tema que, na minha opinião, é um tema extremamente transversal. Hoje não tem uma profissão. O profissional é biólogo, engenheiro ambiental. Não, pessoal, um engenheiro de manutenção, um engenheiro de planejamento, um gerente de área de produção, um profissional do jurídico, um profissional da contabilidade. Note, eu conseguiria falar de todos eles, desses profissionais que eu falei. A área da saúde, todas as áreas da saúde, todos têm relação com o meio ambiente. Todos. Tem rotinas, tem exigências, tem atenção para algum tema de atendimento. Então, note, sistema de gestão ambiental está dentro da carreira, trabalho, da entrega de todos os profissionais. Todos. Até porque nós, como cidadãos, a gente como pessoas que temos essa existência aqui no planeta, temos a nossa responsabilidade. Imagina no lado profissional, onde você vai ter geração de resíduo, você vai ter algum ponto. Então, seguindo esse argumento, eu quero falar para você que está assistindo a live aí, está aqui com a gente nessa transmissão, independente da profissão que você tem escolhido, você tem uma interface com o meio ambiente. Você tangencia, ou tem uma interseção muito grande, ou você tem muita coisa para fazer dentro da área ambiental. Muita. Eu vou falar algumas coisas aqui interessantes, né? Então você, por exemplo, pode se envolver com questões relacionadas a resíduo, independente da sua atividade. Você vai ter uma geração de resíduo. E, por exemplo, alguém da área de saúde tem resíduo sólido de saúde, RSS, tem legislação CONAMA específica para esse tipo de resíduo. E você tem que atender. Uma burocracia chata da Anvisa. Não. A Anvisa estabelece protocolo por uma questão sanitária, mas tem um pezinho no meio ambiente lá, né, pessoal? Então, você separar um RSS, um resíduo sólido de saúde, e ter um recolhimento de uma empresa especializada que vai incinerar esse resíduo, note, tem uma questão ambiental, mas ela é de certa forma exigida, fiscalizada e abordada pela Anvisa ou pela Secretaria de Vigilância Sanitária para dar um alvará numa clínica médica, numa clínica de dentistas. Então, perceba,
O profissional da saúde tem um relacionamento forte. Você é gerente de manutenção e você é engenheiro mecânico. O que eu tenho que saber de meio ambiente? Então, você tem óleo, lubrificante, que precisa ser gerenciado, tem legislação específica de óleo lubrificante, ele pode ser refinado. Então note, você tem ali um refino de óleo, então você tem que saber que tem que segregar, separar. Você é da área de engenharia mecânica, por exemplo, na sua oficina, aquele pano contaminado com óleo é resíduo perigoso classe 1. Você não pode jogar ele no lixo comum. Então note a exigência técnica que esse tema traz para todos os profissionais. Aí você é prestação de serviço? Sim, mas você gera resíduo plástico, resíduo de papel, você tem outros tipos de resíduo. Então note, existe uma abrangência tão significativa, tão forte para todas as profissões, que exige de você que está assistindo essa transmissão. Quer crescer profissionalmente? Tem que buscar conhecimento na área ambiental, que seja o mínimo. Porque hoje eu provoco muito isso em várias pessoas, pessoal. O tema ambiental é um tema desconhecido, por incrível que pareça. Quem está aqui nessa live, por exemplo, se eu te questionar, me dá agora exemplo de resíduo classe 1, 2A e 2B. Agora, vamos discutir resíduo. Coisa simples, hein? Me dá exemplo de resíduo classe 1, eu quero 3 exemplos. Eu quero 3 exemplos de classe 2A e 3 exemplos de classe 2B. Aí a gente começa a conversa aqui de meio ambiente. Ou emissão atmosférica. Vamos falar de emissão atmosférica? O que é emissão atmosférica no viés ambiental? E o que é, por exemplo, efluente? Que tipo de efluente você gera? Qual que é o tipo de contaminante que tem no efluente? Vamos discutir? Vamos falar de licenciamento? Perceba, pessoal, é um mundo isso. É um mundo. Eu particularmente, falo para vocês, né, como ontem mesmo eu estava apoiando a equipe lá do condomínio de Omoro, que eles vão construir uma edificação, um dispositivo lá dentro do clube, e tem 8 árvores lá. E as 8 árvores já tem um DAP. Vocês sabem o que é um DAP? Diâmetro na altura do peito, você estica o braço, naquela altura, o diâmetro da árvore determina muito sobre o que você pode fazer com ela. Então, abaixo de 5 centímetros de DAP, você pode reposicionar essa planta sem nenhuma autorização. Agora, acima de 5 centímetros de DAP, que é isso aqui, né, pessoal? Essa já é considerada uma árvore já estabelecida, você tem que pedir autorização, aqui no caso em Campinas, para um órgão, né, de Campinas. Mas perceba, tem um procedimento para isso, tem um protocolo para isso, tem um conhecimento para fazer isso. Perceba que você pode ser um síndico e você tem que ter conhecimento ambiental. Então eu trabalho aqui com uma provocação, né? Você que está aí, independente da profissão, da escolha, você precisa conhecer sobre temas ambientais. E é claro que depois da legislação você pode conhecer um pouco sobre o sistema de gestão ambiental. Isso é muito legal, porque o que é um sistema de gestão ambiental? Ele estabelece uma estrutura de engrenagem para você identificar a relação que você tem com o meio ambiente, olhar a legislação que estabelece limites e estrutura de atendimento, controles operacionais que vai fazer com que você estabeleça práticas e rotinas para continuar atendendo a lei, monitoramento daquele teu desempenho ambiental, para ver se você está melhorando o seu desempenho. E, claro, tem um plano de atendimento à emergência caso ocorra um vazamento, uma explosão, algum acidente ambiental. Isso, quem implanta o sistema de gestão ambiental, estabelece uma engrenagem inteligente para você gerenciar a questão de meio ambiente. E perceba a importância disso, pessoal. Você que é um profissional de alto nível, eu não estou falando, né, pessoal, de gente que ignora isso. Porque tem gente que ignora. Isso é uma babaquice? Isso é uma frescura? É muita burocracia? É comum eu escutar isso de muitos profissionais, independente do nível, tá? Níveis mais simples, ou gente até muito qualificada, com muito estudo, menospreza, minimiza o tema ambiental. Mas isso é pura ignorância. Ignorância é ignorar, não conhecer. Tá? Não é uma crítica. É a pessoa ter um conhecimento ou quase zero, nem básico, né? Porque básico ele saberia da importância. E no Brasil é assim. E sabe o que é pior? Muitos executivos das empresas têm esse problema. E sabe o que é pior? Tem executivos que protelam, por exemplo, ou minimizam a importância de uma licença ambiental. Aí sabe o que acontece? Você começa a operar sem licença, você é preso, meu amigo. E aí tem toda essa questão da lei de crimes ambientais que as pessoas desconhecem.
E é o executivo lá, é o presidente que vai preso. Saiu gemadinho, ó. Tenho várias histórias para contar para vocês. De gente que saiu gemada porque não sabia do impacto disso dentro do negócio dele, por ignorância. Não é porque o cara é presidente, diretor, superintendente, que ele é o ser mais inteligente do mundo, né, pessoal? Porque muito desses caras e muito dessas profissionais param de estudar, param de ler, param de se aprofundar e dedicam o tema para outras coisas. Agora, meio ambiente hoje é fundamental. É fundamental. Então você que está assistindo essa live aqui, você é um profissional, quer ter uma entrega melhor, meu amigo, navegue em meio ambiente. Você tem que ter conhecimento ambiental. Não pode achar que isso é um tema de um engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, de um biólogo, ou de um engenheiro civil que fez especialização em meio ambiente, ou de um geólogo, de um geógrafo. São temas, são profissionais que normalmente trabalham com meio ambiente. Mas perceba, é muito mais do que isso. Seguindo aqui na conversa, você já se qualificou, né? Você decidiu estabelecer aí degraus de qualificação na área ambiental, o que é muito bom para o teu currículo. Fez isso, muito bem. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou entender como eu posso trabalhar isso dentro da minha empresa. E aí é onde entra a ISO 14001. Uma norma linda, fantástica, linda, leve, objetiva, que você consegue moldar para um negócio pequenininho, uma oficina mecânica de 3 pessoas, ou uma empresa de 30 mil funcionários. Então a ISO 14001 é uma norma inteligente. Então eu recomendo também que você conheça mais a parte do meio ambiente. Pela ISO 14001, o foco da ISO 14001. E claro, estruture essas engrenagens que eu expliquei um pouquinho antes agora aqui nessa transmissão, para fazer isso acontecer. E depois disso tudo pronto, aí entra as auditorias ambientais. Aí, pessoal, eu entro com um degrau acima de conhecimento. Aí, vamos lá, tem muito auditor contando uma história para vocês. Como é que funciona o mercado? Normalmente o pessoal começa com qualidade. Conhece o processo da empresa que ele trabalha, conhece as rotinas, os protocolos, conhece bem essa estrutura. Ótimo. Eu vou fazer auditoria ambiental. Calma lá. Você pode até fazer um curso de auditor interno e um curso de auditor líder de meio ambiente. Mas tem algumas coisas que você precisa conhecer antes aqui para fazer uma boa auditoria ambiental. Por exemplo, legislação. Aí, pessoal, tem que estudar, né? E aí você fala, Ivo, quantas leis mais ou menos eu vou ter que ler? Hoje, baixo, depende do negócio, então de 500 leis, se você tiver contato, que são principalmente leis federais e algumas estaduais mais relevantes, você já faz uma auditoria razoável de meio ambiente. Mas você fala, Ivo, considerando 500 diplomas, tem resolução, tem portaria, tem decreto e lei, aí vai embora. É bom dar uma lida na legislação, na Constituição, que tem um arcabouço de meio ambiente muito legal. Você já leu? Então leia. Leia porque você vai ver como a Constituição Brasileira de 88 estabelece premissas para meio ambiente. Coisa linda, vale a pena a tua leitura. Todas as políticas nacionais, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Meio Ambiente. Então você vai navegar em legislações do CONAMA, né, do IBAMA, né, dos órgãos ambientais estaduais, uma CETESB, que é de São Paulo, e várias outras, né, espalhadas pelo Brasil. O que eu recomendo para você, então, é uma jornada de conhecimento. Quem vai entrar na área de auditoria? Porque, eu sou engenheiro de manutenção de um... Não, você não precisa estudar com essa profundidade, mas você precisa navegar bem na informação. Então você tem que ter uma ideia de que leis têm aplicabilidade ambiental ali para o teu negócio. Eu recomendo a leitura. E eu recomendo que, se você é presidente de empresa, leia a lei de crimes ambientais. Porque aí você vai ver o risco que você corre se deixar alguma coisa escorregar lá na tua empresa. Mas perceba que é muito importante que você conheça a legislação. E outro ponto, pessoal, os controles operacionais. Eu vou dar exemplos rápidos aqui. E isso já aconteceu comigo. Estou numa auditoria, numa grande empresa, né, brasileira, 4 mil funcionários, e a pessoa de meio ambiente me recebe. Olá, Ivo, tudo bem? Olá, fulana, tudo bem? Vamos andar no site? Porque uma auditoria ambiental, você anda no site. E eu cheguei lá na área de resíduos. Aí eu já falei assim, me explica aqui como é essa questão da divisão de resíduo classe 1, perigoso, 2A e 2B, inerte, não inerte. Me explica aqui. Aí você já vê um olhar de dúvida na pessoa, né? Você pode me explicar melhor o que é isso, Ivo? Aí, pessoal, você vê, né? O cara é de meio ambiente, o profissional é de meio ambiente. No caso, né, uma pessoa formada nessa área e não saber explicar isso, eu já fiquei assim.
Rapaz, fez aquele curso na barriga, né? Fez na barriga, foi empurrando ali, ganhou o certificado, mas tudo bem, né? Vamos lá. Olha, eu quero ver como é que você faz separação de resíduo perigoso. Aqui, deixa eu entender o que é resíduo perigoso aqui dentro do teu negócio. Auditoria, o cara tinha que saber falar. Mas titubeou, explicou superficialmente, seguimos a vida. Eu fui ver identificação de tambor, tinha mistura de resíduo, um monte de coisa lá. Mas beleza, vamos embora, vamos andar. Eu quero ir. Vocês têm lavagem de equipamento? Ah, nós temos aqui uma lavagem de equipamentos grandes ali, né? Fora de estrada. Falei, legal. Vamos, eu quero ver a tua área de lavagem, quero ver onde você faz o seu separador de óleo. Deixa eu ver o seu dispositivo que você tem ali para controle dessa poluição. Ai, vamos lá. Eu já vi o olhinho dela já de novo ali, né? Vamos lá na área. Quando eu chego lá, beleza, eu vi um separador de óleo, me explica o funcionamento, aí eu já vou no nível técnico, né? Eu já estava exigente. Me explica o funcionamento, tempo de dormência do efluente, qual que é a capacidade máxima de entrada em metros cúbicos aqui para não dar turbulência e você evitar que o teu efluente saia, né, pela saída, né, obviamente ali, com uma taxa de óleos e graxas maior do que a legislação estabelece. Como é que você garante isso? Me explique tecnicamente. Aí, pessoal, travou, né? Não estou entendendo muito bem o que você está me perguntando, eu acho que essa pergunta não é pertinente. Eu falei assim, olha, traga o teu procedimento aqui de controle operacional do separador de óleo. Aí me trouxe uma folhinha safada. Uma folhinha, um procedimento simplório, não é nem simples, simples é legal, é simplório, pouca informação. E eu assim, tá. Aí eu já vi que o procedimento já era muito ruim. Como é que a pessoa que é da área ambiental faz um procedimento de controle operacional ruim e vai conseguir operar aquele equipamento? Onde eu quero chegar com essa história com vocês, né, pessoal? Não conformidade, né? E mais, eu falei, vamos no lançamento? Onde é que você lança esse efluente que sai daqui? A gente chegou num corpo d'água, o corpo d'água estava todo contaminado. Isso é crime ambiental, tá, pessoal? Aí na hora que você olha aquilo, a pessoa fica até branca, porque nunca tinha ido lá. Mas é longe, vou molhar o pé. Eu falei, bora molhar o pé, minha filha. A auditoria aqui é selva. Aqui é selva, vamos lá para entrar no mato. Quando a gente chega lá, tá um negócio, pessoal, horroroso. Mas por quê? Faltou recurso técnico, faltou estudo, faltou profundidade. Então não adianta você querer trabalhar na área ambiental se você não estuda controle operacional. Se eu te perguntar que está aí, me explica como é que funciona um separador de óleo mesmo, esse exemplo, um filtro de tecido para filtrar particulado de empresa que tem esse tipo de aspecto ambiental. Eu quero que você me explique um ciclone, que você me explique como é que funciona uma ET e uma ETA, uma estação de tratamento de efluentes industriais e uma estação de tratamento de água, por exemplo. Vamos lá? Me explica. Se você é um profissional de meio ambiente, tem que saber. E se você não sabe, vá estudar. Porque senão a sua auditoria é fraca, se a sua auditoria é superficial, você vai ficar só no aspecto impacto ali e o negocinho. Mergulha, pessoal. Por isso, o conhecimento. E aí você vai fazer auditoria, aí você sabe cobrar, você sabe perguntar, você sabe observar como a empresa trabalha com madeira e você sabe que tipo de legislação está em volta daquilo, pallet, tem coisa muito específica para isso. Pessoal, tem legislação de fumigação, tem um monte de coisa que você tem que entender, que aquele resíduo faz parte daquele processo daquela empresa. Em meio ambiente, você precisa mergulhar. E a sua auditoria só vai ter qualificação quando você tem profundidade. Então, pessoal, provocação aqui. Hoje se fala em ESG. Deixa eu te falar aqui para você aí um desafio para você que está assistindo essa transmissão. Você vai entrar na internet e vai ver a Agenda 21, que foi publicada em 1992, e você vai ler esse documento que deve ter umas 300 páginas. Você vai falar, em 92, já era falado tudo isso. ESG hoje, pessoal, só tem uma interface mais nova que eu acho muito legal, meio ambiente, social, carne de vaca, esses dois a gente já fala disso há muito tempo, governança. Quando você entra em governança, sabe o que é governança, pessoal? Organização, sistema de gestão, compliance, processo, isso é governança. Sucessão, conhecimento, isso é governança. É você garantir que a engrenagem perpetue. Essa é a beleza do ESG.
E por que as empresas hoje estão sendo exigidas? Porque tem perda de continuidade. Porque sai um profissional de meio ambiente, quem está lá dentro da organização não consegue dar continuidade. Não tem passagem de informação. Pessoal, quantas empresas nós entramos que tem uma pessoa que cuida de licenciamento? É muito documento, pessoal. Tem licenças ambientais que tem 30, 37, 45 condicionantes, que você tem que atender uma a uma, com periodicidade, documentação sendo enviada para o órgão, controle operacional sendo implementado. E aí essa pessoa cuida disso e um dia ela, vai embora. E aí quando ela vai embora, sabe o que acontece? Perda de continuidade, perda de documento. E aí você tem que renovar depois aquela licença. Cadê aquelas informações? Falta de processo, falta de governança. Por isso que a ESG é um tema legal. Só que, pessoal, estamos falando de coisas já conhecidas de muito tempo. Mas tudo bem, quer dar uma roupagem, uma embalagem bonita. O chocolate é o mesmo, só que a embalagem é um Copenhagen bonito num formato de flor. Que coisa mais linda! Mas é a mesma coisa, né, pessoal? A gente está falando de coisas que a gente aqui da G4 já trabalha há 25 anos, ok? Então, não é nada novo aqui, tem nenhuma novidade. Tem sim como que se faz e que nível tem que tratar desse assunto. Alta liderança agora. Coisa que eu falo também já há muitos anos, mas o SG traz... Eu falo, né, o mercado fala, né, pessoal? Não é o Ivo que fala, absolutamente. O mercado já pede para a alta liderança trabalhar com o meio ambiente há muitos anos. Mas agora que o negócio começou a falar, nossa, que coisa nova, não é não, né? Não é não. Então, pessoal, quer ser um profissional de meio ambiente profundo? Tenha conhecimento. Eu vou responder algumas perguntas aqui que foram colocadas, pessoal, antes, né? Interaja com a gente sempre tem aí um número mais ou menos de 20 pessoas na live, sempre. Olha só, pessoal, quais são os tipos de auditorias ambientais? Então você tem auditorias internas, de auditorias internas relacionadas a sistemas de gestão, primeira parte. Auditoria em fornecedores, então você pode ir lá auditar fornecedor com o tema ambiental. Você pode receber um organismo certificador para te auditar. Você pode ter uma auditoria que a gente chama de due diligence ambiental, então é para verificação de atendimento legal, por exemplo. Então a due diligence ambiental é muito forte, é um tipo de auditoria muito... Até a gente está num ciclo grande agora, de uma empresa grande no Brasil fazendo due diligence. Temos 4 consultores aqui, o Alexandre, o Gustavo, a Tainá e o Luiz Bellomi fazendo esse trabalho, uma due diligence ambiental. Inclusive a gente teve uma apresentação hoje cedo sobre esse projeto. Então perceba que você tem aqui a due diligence ambiental. Você tem auditoria ambiental em empresas que estão produzindo algo para você. Porque, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem galvanoplastia. Você sabe o que é galvanoplastia? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou banhar um metal. Eu vou vou trabalhar um banho eu vou tirar a cobertura, oleosidade, depois eu vou pintar esta peça com cromo, por exemplo. Esse tipo de empresa é altamente poluidora. Por quê? Porque você tem o banho químico e depois você tem a tinta, né, a pintura lá. Essas empresas, algumas, sabe o que elas fazem? Terceirizam a poluição. Então eu vou produzir essa peça aqui. Eu coloco isso num terceiro ali, que ele vai produzir para mim. Essa empresa, o Raul complementou bem, grau de risco 4, que tem risco em saúde e segurança muito forte e em meio ambiente, essa empresa normalmente é terceirizada. Mas quando eu, Ivo, aqui na minha empresa tenho a ISO 14001, eu tenho que garantir que esse meu processo, que faz parte do meu risco, volte para mim. Porque aquele cara está trabalhando para mim. Então esse é um tipo de auditoria também, auditoria de conformidade ambiental em prestadores de serviço ou empresas que vão fazer parte do meu processo. Um outro exemplo aí para vocês, tá? Mas o importante, e também auditoria de conformidade legal, básico. Eu ir lá na empresa e olhar todas as legislações, ou de forma amostral, ou de uma forma 100% de todas as leis aplicáveis. Que hoje, pessoal, uma empresa grande trabalha com algo próximo a 2.000 quesitos de legislação ambiental. Tá? Pode ter um pouco menos, um pouco mais, mas essa é a quantidade. Porque aí você vai navegar em água, resíduo, emissão atmosférica, licenciamento... Tem vários pontos aí, né? Então é um número alto, né? Mas varia de 1.000 a 2.000, mas não é brincadeira, né? Você tem que se organizar para preencher, para verificar isso. Então, respondendo essa pergunta, quais são os tipos? Outra pergunta, quais foram os primeiros sistemas de gestão ambiental? Pessoal, eu vou voltar aqui na minha lembrança, né? Lá no passado, tinha uma norma
ABS 7750. A ABS 7750 foi a precursora da ISO 14001, que foi uma norma que muitas empresas começaram a implementar antes de 96 para estruturar o sistema de gestão ambiental. Então, é uma norma inglesa, muito boa por sinal, que dá um norte de engrenagem para os sistemas de gestão e que funcionou durante muito tempo. Mas depois que entrou a 14001, ela dominou, é uma norma boa, né? Ela é muito leve, inteligente, bem PDCA, bem estruturada, que deu seguimento a esse conceito e hoje ela é a grande norma utilizada pelo mundo. É claro que você tem modelos, por exemplo, americanos. A indústria americana, pessoal, ela não é tão conectada à ISO. Quando você vai na Europa, a Europa tem uma conexão maior com a ISO. Mas os Estados Unidos têm alguns modelos mais independentes. Eles também têm ISO 14001, muitas empresas. Mas eles têm modelos específicos lá. Então você pode, nas suas andanças aí, de técnicas, de trabalho, conhecer sistemas de gestão ambiental com direcionamentos diferentes da ISO 14001. Eu acho lindo qualquer modelo, tá? Contanto que você conheça a relação com o meio ambiente, trabalhe na legislação, saiba o seu controle operacional, tenha plano para atender emergência e evento ambiental e acidente ambiental, e monitore isso e melhore o seu desempenho, você está fazendo a coisa mais linda do mundo. Então, independente do modelo, você está numa jornada técnica fantástica. Qual a diferença? A diferença do objetivo das auditorias internas e externas? Boa pergunta. A auditoria interna, pessoal, é olhar tudo, profundidade, discutir o processo, ver o que pode ser melhor, profundidade. Então eu recomendo sempre que a auditoria interna tenha um avanço e um quantitativo de dias maior, porque você chama o seu auditor interno e deixa ele sapatear na empresa. Obviamente você discutindo, se eu concordo, se eu não concordo, deixa eu ver, mostra evidência, beleza. Mas a auditoria interna é um processo de mais profundidade. A diferença para a externa, quando você chama o auditor externo, por exemplo, para se certificar, o auditor externo tem uma ritualística, né? O ritual do auditor é diferente, mesmo que eles sigam a 19011, tá? Tem uma norma aqui que é a 19011, mas a auditoria interna tem que ser mais investigativa. Ele é mais amostral. E o que ele está querendo ver? Se o seu sistema de gestão funciona. Então ele vai para premissas aqui, premissas ali, para ver se a engrenagem está bem montada. E essa é basicamente a diferença. Normalmente uma auditoria interna ela tem maior profundidade e uma auditoria de organismo certificador externa tem uma profundidade mais de engrenagem, né, de grandes métodos. Agora, as outras auditorias que eu comentei, algumas são mais profundas em amostragem, outras também são menos. Tem due diligence profundas com 100% de amostragem e tem due diligence amostral, por exemplo. Então, isso é comum no mercado. Tá? E a auditoria interna e externa podem ser executadas pela mesma empresa? Não. Aí tem uma questão. Imagina, eu vou aqui, faço a interna e depois eu venho aqui, deixa eu ver de novo aqui. Não pode. Por quê? Porque a auditoria tem um princípio que é da imparcialidade. Então, assim, por exemplo, um organismo certificador grande, ele pode até vender auditoria interna para aquela empresa, que é a auditoria de primeira parte, que nós chamamos. Primeira parte. Mas quando ele vai fazer de terceira parte, ele fala, não vou fazer porque eu já fiz um ciclo grande aqui de auditoria interna para você. Um organismo certificador sério, competente, profissional, respeita esse protocolo de imparcialidade e ética. Então não pode. Por quê? Porque eu mesmo vou lá, vejo, depois eu volto e falo, olha, tá tudo bem. Não pode, né, pessoal? Aí fica casadinho demais o processo, né? Então não pode. Mas respeitando isso até um preceito da 19011. Percebam que eu quero deixar aqui com vocês sobre tudo que falamos. A área ambiental é vasta, é linda, né? Então, aí você fala, e você fala da área ambiental de um jeito. Pessoal, trabalhar com o meio ambiente é de uma satisfação que eu vou te falar. E tem muita gente que passou aqui, que eu estou vendo, né, que são profissionais de mercado, são profissionais da área comercial, são profissionais da área técnica, são profissionais da área administrativa, são executivos, são consultores, são profissionais, são engenheiros de segurança. Todos vocês têm interface com o meio ambiente. Todos vocês, recomendo que na sua jornada de conhecimento e programação do que treinamentos, cursos, simpósios, pós-graduações, vocês vão andar daqui para frente, coloca meio ambiente no meio que você vai crescer muito profissionalmente, pessoalmente
E você vai ajudar, pessoal, porque meio ambiente são pequenas ações. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está no mês de meio ambiente, né? Foi o Dia Mundial de Meio Ambiente agora dia 5, né? No início do mês. É muito importante que a gente aqui, na nossa estrutura, possa fazer uma auditoria ambiental ou receber bem uma auditoria ambiental. Então você, que é um profissional desta área, tem a responsabilidade de conhecer. Independente se você é um profissional que tem um comércio, por que não saber sobre leis de meio ambiente? Por que não? Aí eu tenho uma outra prioridade, eu tenho que saber planilha de Excel aqui para coordenar o meu negócio. Ótimo, aprenda isso e depois aprenda meio ambiente. Não tem problema nenhum. Você é jovem, tem muito tempo de estudo. Tá? Então, não deixe de procurar conhecimento nesta área. Por quê? Quem tem conhecimento na área ambiental, principalmente em eventos de auditoria, de gestão, você recebe uma auditoria melhor. Você é gerente aí na tua empresa, você vai receber a auditoria de um jeito muito mais qualificado, seguro, sem medo. Porque hoje eu vejo um monte de gerente, sua frio aqui, ó. Por quê? Porque tem pouco conhecimento e tem medo de levar na cara. Mas sabe por que que leva? Porque o nosso maior escudo é o conhecimento. E tem gente que tem pouco. Se você tem pouco, você vai apanhar. Simples assim. E você tem gente que quer trabalhar em grande empresa, quero ir para a empresa X, empresa multinacional. Você vai ser cobrado desse conhecimento. Então, procure conhecer. Você quer galgar, quer alcançar vagas mais altas e oportunidades mais altas na empresa? Meio ambiente é um discurso que você deve possuir. Ok, pessoal? Eu, como sempre, né, acelero aqui o discurso, mas eu tentei deixar o máximo para vocês aqui conhecimento. É um prazer ter vocês aqui nesse nosso encontro semanal. Para mim é maravilhoso fazer esse tipo de abordagem e ter vocês aqui do nosso lado. Vou reforçar a questão da Academia SG4, o link está aqui na bio, está aqui disponível para você, na página da SG4, está disponível aqui no Instagram, está disponível no Facebook, está disponível em todas as frentes. A academia é um ambiente de qualificação que pode te ajudar como primeiro degrau. Ô Ivo, tem profundidade lá? Você lá não vai ter todos os controles operacionais. Eu falo disso lá, mas lá abre janelas para você. Mas falamos bastante de meio ambiente na academia e não deixe de investigar essa possibilidade de construção de conhecimento nesse ambiente que foi criado exatamente e com esse propósito de te ajudar. Pessoal, então um grande abraço, até a próxima semana, nesse momento importante aqui desse G4. É um prazer ter vocês aqui do nosso lado, é um prazer poder compartilhar o pouco que sabemos aqui. Um abraço então, até a próxima. Tchau, tchau.